Hashem deixou uma marca em Caim. O Eterno escreveu a letra hebraica Vav, ele bota uma interrogação aqui, na testa de Caim. A letra Vav se conecta com a Sefirá de Esod, que significa aliança entre Deus e os israelitas. Quando Caim, então, ele se arrependeu, veja, ele se arrepende sinceramente, por isso que ele é o primeiro Baal Teshuvá do mundo, né? Ele se arrependeu plenamente do que ele fez pelo assassinato do seu irmão Abel. A letra Vav o protegeu das mãos assassinas de pessoas que foram despertadas contra ele pela lei espiritual de causa e efeito, ou seja, né, aquela lei que a gente sempre fala. Desde que nos arrependemos totalmente, meditar sobre a letra Vav nos oferece proteção contra quaisquer decreto de julgamento. Veja, se caso haja, mesmo num sentido de Abel, que matou o seu irmão, e ele se arrepende, e ele meditou na letra Vav, e lógico que a letra Vav ali, nesse caso, está representando Shaddai, que está falando de Zerampim, de Esod, perdão, e a gente vai entender isso na aula da letra Rete, tem toda uma questão muito profunda aqui. Então, essa meditação que está no nome Shaddai, Shindalit Yud, é muito profunda, traz um arrependimento. E continua aqui, ó. E Hashem marcou Caim para que ninguém o encontrasse e o ferisse. Isso é Bereshit 4,15. Então, no Bereshit 4,15 fala que ninguém poderia ferir Caim. E esta é uma das 22 letras da Torá, que é a letra Vav, que ele colocou sobre ele para a proteção. A letra Vav está relacionada a Yesod, que está relacionada ao sinal da aliança, ou seja, a Brit Milá, a Brit, que tanto é falado pelas pessoas, não é? A gente está dando uma lida aqui superficial para depois a gente voltar e analisar cada ponto mais profundamente. Isso ele merece quando ele se arrependeu, tem que haver arrependimento, e concordou em guardar a Brit, ou seja, o pacto. Rabi Yehudá pergunta, por que está escrito e aconteceu quando ele estava no campo? Ele responde, um campo significa uma mulher. Assim, por causa de uma mulher, ele se levantou e matou Evel, pois é do lado da mulher, que é o lado esquerdo. Ele herdou sua tendência assassina, que é o aspecto do Sam, do anjo negativo, que trouxe a morte para o mundo inteiro, quando seduziu Adão e Rava com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma, Caim tinha ciúmes de Revel, por causa da sua esposa, já que Revel, ou Abel, tinha uma segunda esposa. O Rabi Hia levantou uma objeção perante Rabi Yehudá e ele disse, a razão pela qual Caim matou Evel foi como está escrito, que Caim estava muito zangado e o seu rosto caiu. Isso já no versículo 5 lá do capítulo 4. E foi porque sua oferta não foi aceita, e é por causa de uma mulher. O Rabi Yehudá respondeu que Caim estava irritado e que sua oferta não foi aceita. E todos os motivos estavam diante dele quando matou Evel, incluindo ciúmes por causa da mulher
que a Evel havia recebido. Né? A gente precisa compreender isso melhor. Pois bem, o segredo ali no texto está relacionado a Brit. Deixa eu só abrir aqui o nosso slide. A Shen deixou uma marca aqui em Caim, aqui tem o texto original, né, lá do texto, onde diz o seguinte. Deixa eu tentar só organizar aqui para que eu possa ler. Vamos lá. Vai o Melevor Adonai, Lehal, Kol, Harag, Caim, Aviatim, Yakam, Vaishem, Adonai, Le, Caim, Oti, veja, aqui é um sinal, Oti, Levaleti, Rakote, Oto, Kou, Mitsio. Mitsio, é. Então, veja só. Aqui, exatamente no 4:15, está falando para a gente que o Eterno botou uma marca em Caim. Olha que coisa interessante. Essa marca, conforme diz ali, é um Vav e um Tav. O seguinte, Hashem disse, neste caso, aquele que matou Caim será punido, Evel somente será vingado após 7 gerações, quando Lemer matará Caim. Deus colocou o seu nome, uma letra na testa dele, como um sinal sagrado na testa de Caim, para que quem o encontrasse não o matasse. Ou seja, ele teria que esperar 7 gerações, que seria a época de Moshe, para ele reencarnar. E o segredo, a gente já viu esse segredo da reencarnação dele, foi estar exatamente no nome Yakam. Está vendo aqui? Ó, Yakam. Porque o nome Yakam, ele carrega aqui dentro dele, tá vendo? Porque ele fala para o Eterno, olha, o meu pecado é muito grande para que eu possa pagá-lo. Aí o Eterno, não, fique tranquilo, que eu vou te dividir em 3 almas. Então, veja, o Yud aqui tem som de I, então vai gerar que a primeira alma que veio para ele, uma das almas, foi na mesma encarnação, isso a gente vai entender também. Então, ó, I tem som de quê? Itró, que foi o sogro de Moshe. Tá vendo? Então, Itró foi uma das reencarnações. Qual foi a outra reencarnação que ele veio? A gente já falou sobre isso em aulas passadas, mas para quem está chegando agora, para quem não viu essa aula, e para a gente trazer um pouquinho mais da profundidade disso, veja, Itró é o sogro de Moshe, e tem a ver também com a questão da própria filha que ele dá para Moshe casar, que é Tsípora, e a gente vai entender isso já já. Caim, tá vendo? O Kuf vai reencarnar como Cora, veja. O Kuf ali embaixo tem um som de Cora, tá vendo? Cora. Então, então ele vem como Itró, vem como Cora e vem como Mitzrayim. O Mitzrayim o que é um Mitzrayim? É um egípcio. Então, veja, aí ele vem como um egípcio. É muito importante que a Torá ela tem pontos extremamente profundos em relação à questão da construção da Torá, egípcio. Então, veja, egípcio. Então, nós temos o egípcio, aqui, ó, Cora. Então, veja, aqui nós temos as iniciais de quem ele iria reencarnar. Você observa que só 7 gerações depois não é que poderia ser corrigido. Então, veja, vamos repetindo aqui, ó, só para a gente poder não é, guardar direitinho. Ó, o Yud está aqui de Tró. Ok? O Yud de Tró. Então, veja, eu não vou escrever em hebraico, né, porque vocês não vão entender em hebraico mesmo, né? Então, a gente bota aqui já traduzido para vocês e a gente vai colocando aqui o máximo de explicação possível para que vocês possam anotar aí, ó, a letra Kaf, que vai gerar o K de Cora. Pode ser um Kuf também, um Q nosso, né, ó, de Cora, a letra Kaf, tá vendo aí? E a letra Mem, aqui para nós vai ser egípcio, mas lá é Mitzrayim. É como se fala, ó, Mitzrayim. Então, é como se fala Egito, né? Então, Mitzrayim é um egípcio. Então, veja, na linguagem do hebraico, lógico. Então, são as 3 reencarnações. O que significa aqui? Olha,
Aqui tem um segredo muito grande nisso para a gente começar a ver a questão de Caim. O segredo é exatamente o segredo que existe na árvore sefirótica. Deixa eu ir aqui embaixo pegar a árvore sefirótica para a gente botar aqui em cima qual é o segredo da árvore sefirótica. Essa aula vai ser incrível porque a gente vai poder lembrar algumas questões e também relembrar e aprender outras questões dentro da Torá. Pois bem, aqui no nosso caso, a gente tem que lembrar de uma coisa: a alma de Caim, nesse caso, a gente vai poder ter que expandir isso aí muito mais, ela foi dividida em 3 partes. Cada parte ia pagar uma parte do pecado de Caim. Veja, a primeira parte, que era de Itró, a gente já vai ver, lá falou no texto que ele pegou a alma gêmea de Evelo, né? Então ele tinha que pagar o quê? Como Itró, que estava aqui nesse nível de Neshama, porque ele estava falando ali de uma questão marital. Lembrando que lá está falando que Raba representa o lado esquerdo da árvore aqui, como a gente pôde ver, não é? Depois, ele tinha que pagar o pecado por ciúmes. E, nesse caso, então, já que ele paga aqui em cima uma parte da alma de Neshama, nesse caso, ela vem para resolver a questão desse roubo que ele fez do seu irmão em relação ao roubo ali da irmã, da esposa do irmão, que era a alma gêmea do irmão, como a gente vai ver o porquê disso. Ele, então, paga lá como Itró. Depois, ele tem que pagar a parte do ciúme que ele sentiu do irmão, como a gente vai ver. Então, ele volta como Cora, que tem ciúme exatamente do Aharon. Ele não aceita o sacrifício de Aharon, acha que Aharon não tinha que ser Cohen Gadol, e, finalmente, ele vem como egípcio. O egípcio, ele é aqui a parte do corpo que morre. Se você parar para pensar, e conforme nós formos avançando nesses estudos, é o que acontece com todos nós, porque somos desconectados, como nascemos, de todas essas partes. Ficamos só com a nefesh inferior que está aqui no nosso mundo, né? Entendendo que todos irão retificar, tá? Isso aí é que a gente vai entender bem hoje nessa questão e o porquê disso. Estou tentando fazer aqui um círculo, mas vamos aqui inserir aqui um planeta Terra, que vai ficar bem melhor e bem mais bonito. Então, veja só. Então, veja, todos nós estamos na composição desse sistema espiritual, não é, ligado ao nosso planeta. É o que a gente vai entender já já. Existem blocos físicos, que são a realidade física, a qual nós chamamos de matrix. Essa matrix, ela engana todas as pessoas, né? Isso a gente já sabe também. Então, veja, as pessoas estão distraídas, mas a questão na Torá de você crer, não crer, estar distraído, saber ou não saber, não tem nenhum problema em relação ao Boré. Por quê? Porque o Boré, ele vai, de qualquer maneira, não é? Ele vai fazer a gente passar pelos concertos que tem que passar. Não tem jeito de se impedir isso, ok? Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui. A gente viu, então, essa questão, não é? Exatamente descrita aqui no Zohar, olha. Exatamente sobre Bereshit, Hashem marcou Caim para que ninguém o encontrasse ou ferisse. Então, ele fala sobre a letra Vav. Existem 2 letras Vav. Existe a letra Vav, que está no nome divino, que toma todas essas 6 sefirotes, aqui a qual nós chamamos de Zerampim, que é o nome do Eterno Central, e tem uma pequena Vav que tem aqui. Então, o conceito aqui, na verdade, ele é complexo, né? Porque a Torá vai falar de 3 Vavs. Um tem um ponto em cima, que é um rolam, o outro tem um ponto na barriguinha, que é um churuque, e o outro tem um pontinho abaixo, que é um irique. Mas isso a gente vai discutir em outra aula. A gente está falando aqui só para vocês saberem por que existem esses 3 vavins e por que a gente vai falar do vavim que tem aqui um irique embaixo, que é Yesod. Então, ele está falando do pequeno vav, que foi a marca que ele botou em Caim, não é?
E se a gente pegar o nome Caim, vamos ver aqui como que ele é escrito. Olha, ele é escrito, gente, de uma forma muito interessante, porque Caim, ele tem, ó, o Cuf, tá vendo que é a letra complicada que a gente já estudou, que traz energia. Está vendo aqui embaixo a barrinha, que ela, a pontinha dela traz energia para nosso mundo, para as forças impuras, o Yud e o Nun final aqui. Aqui a gente tem uma gematria de 160, né? 160. Mas, veja só, então esse é o segredo do nome Caim, tá vendo? Aí o texto falou, olha, ele tinha uma irmã gêmea. Por quê? Diz aqui em Bereshit, no 4:1, diz o seguinte, o homem, não é, conheceu a sua mulher, Rava, antes do pecado. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e juntamente com uma menina gêmea. Isso está entre parentes, tá? Isso é, algumas palavras eles botam entre parentes. Ela disse, adquiri, caneti um homem como um parceiro. E os meninos... Aí, depois ela vai dar a luz ao próximo. Então, vamos ver aqui, ó. Quando ela fala que deu a luz a Caim, aqui, ó, et Caim, tá vendo? Aqui a gente está um versículo à frente, aqui é 4:15, aqui é 4:1, tá? Então, ela deu a luz a Caim. O que que acontece aqui, ó? Tem um Aleph Tav antes. Então, o que que significa? Que ele nasceu com uma alma gêmea. Olha só o Caim, ele está aqui, ó, bonitão, com a sua alma gêmea, que se chamava Calmaná. Tá vendo que bonito? Ele começava com Kuf também. Isso tá, né, a palavra Calmaná, este nome é mencionado no Perkei de Ravi Eliese, no capítulo 21, uma obra midrásica compilada por volta do século 8 ou 9. E pode também ser chamada de Avan. Este nome aparece no livro dos Jubileus, 4:1. É um texto apócrifo judaico do período do Segundo Templo. Tá vendo? Então, olha que legal. E já o nosso querido Caim, ele nasceu, olha, vamos ver aqui o que é falado aqui, ó. Caim, ele nasceu, olha, com dois etes. Tá vendo aqui, ó? Um ete e outro ete. Então, no capítulo 4:2, né? A primeira. Deixa eu só voltar aqui com vocês, veja. Quando o Eterno fala aqui que criou Adão, ó, tem um Vav Rei aqui. O que é Vav Rei? Ele está falando da parte física, tá vendo? A parte física do universo. Olha só que incrível. Ele está falando da parte física do Vav e do Rei aqui, ó, do nosso Malhut, tá vendo? Olha. Então, esse Vav aqui, esse Vav que ficou torto, né? Vamos consertar ele aqui. Então, Vav e o Rei abaixo. Não quer vir, não. Vamos mudar, agora veio. Então, veja, o Vav, que pega essas três sefirotes, mais o Rei aqui abaixo. Tá vendo? Então, ó, a gente está vendo aqui exatamente isso aqui, ó, Vav Rei. Ó, Vav Rei aqui. E depois o nome Adam, Aleph Dalet Mem. Na verdade, o nome Adam, ele significa o quê? Como a gente lembra, Aleph de Avot, patriarcas, que são as Sefirot Hesed, Gevurah e Tiferet, Dalet de Davi, não é? Que a gente aprendeu que Dalet é Delet, porta, tem uma em Malhut, um Vav e um Dalet lá em Biná, fazendo o nome Davi, e o Mem final de Machia, que é uma consciência. Tudo bem. Então, veja, Verradam e Adá, Et, Rava, Ishito, Vetará, Veteled, Et, Caim, Vetame, Caniti, Ish, Et, Adonai. Então, essa parte aqui, os nossos sábios vão falar, conforme a gente vai ver, que ela teve muito orgulho de ter Caim. Então, ela fala, eu fiz um homem. Ela não agradece plenamente ao Eterno. E aí você vai ter, lógico, aqui uma troca do nome Caim aqui, não é? Olha, veja só, Caim, o Yud vai para o final, e aí você tem o Yud aqui, Caniti, tá vendo? Então, ela se orgulhou, e aí ela teve esse homem, né? Aí diz aqui com auxílio de Adonai. Depois, a gente já viu aqui a questão do Aleph, que a gente falou em relação, não é? A questão, a construção aqui
que a gente queria em relação à alma gêmea dele, mas só que no caso de Caim, a gente viu aqui, ó, Tosef, lá, Lede, et Arrive, et Ravel, Veiri Ravel, Roe, Soon, Ve Caim, Raiá, Ovede, Adamá. Então, veja, que Caim e Abel, nesse caso, Abel tinha duas esposas, duas almas gêmeas, tá vendo? Também o Abel era bonitão, Caim também era bonitão, né? Então, veja só, então ele tinha duas esposas. O que que aconteceu? O Caim queria uma das esposas dele, tá vendo? Ele falou, não, não é justo eu ter uma esposa e ele ter duas esposas, né? Caramba, olha só que legal. Então, os nossos sábios vão falar que é por causa desse ete dobrado que a gente tem aqui. Isso são questões midrásticas que a gente vai acabar vendo já já, não é a relação disso. Pois bem, então ele mata o irmão justamente por causa da irmã gêmea também. Foi um dos fatores que levou ele ali a querer matar o seu irmão Abel, para pegar a alma, né, a outra alma gêmea dele. Por isso que ele vai voltar com Mitró e ele vai ter que dar a sua filha para ele. Ele vai demorar a dar a sua filha, mas ele dá. Então, o que que acontece? O tempo vai passando ali e os dois, né, vão chegar aos 52 anos, 52 anos, então eles vão fazer um sacrifício. Veja, lembrando que os 52 anos lembra muito a palavra bem, não é? A palavra bem, ela está ligada aqui ao início da palavra biná e a palavra também bem é filho, né? Então, você tem biná aqui, ó, bem, e o beit aqui no início e no meio aqui o num. A palavra bem é filho. Então, veja, diz aqui que eles com 52 anos, ou seja, num beit, eles tinham que fazer um sacrifício. Tá vendo aqui a fumaça corria, subia, e o nosso querido Caim, como ele era agricultor, ele foi oferecer o quê? Ele foi oferecer frutas. O Abel ofereceu o animal, e a fumaça subia. O que que aconteceu aqui? Vamos parar para pensar. A gente não pode pensar no sacrifício literal, lógico, né? Então, veja, a gente tem um mundo, né? Dentro da espiritualidade, um mundo mineral, nós temos um mundo vegetal, nós temos um mundo animal, um nível humano e um nível divino, que é exatamente os 5 níveis da alma, né? Nefesh, Roa, Neshama, Hayah e Eridá. Agora, o que que isso representa? O que representa é o seguinte, é quando as pessoas reencarnam e elas não entendem o sistema do Taná, da Torá, de reencarnação, então elas ficam como uma pedra. Elas não se movimentam no mundo espiritual, ainda que elas possam se movimentar nesse mundo. Em relação aos mundos espirituais, ela não está avançando nada. Ela pode ficar 50 anos dentro de uma religião, fazendo todos os processos que eles mandam lá, e ela não mover uma única centelha divina em relação ao nível do céu. Então, veja, quando você chega ao nível animal, que aí seria o terceiro nível de Neshama, ou seja, você já começou a movimentar. Então, dentro dessa dicotomia que a gente está falando aqui entre esses dois irmãos, está falando exatamente desses movimentos espirituais. E aí vão começar os erros. Veja, o Caim, quando vê que o irmão né, ele não percebeu que o irmão estava com problema, que o Eterno não tinha recebido um favorável esse tipo de questão. Veja, ele chegou no nível vegetal. O mineral parado vegetal começa a interagir com o meio ambiente, faz fotossíntese, forma açúcares, tem todo um sistema ali, mas é dentro desse nível que na Terra não se movimenta. A planta ela pode até criar raízes, dependendo da planta, etc., mas a questão aqui é que ela não se movimenta na Terra. Então, ela também, a Terra tem a ver com desejo de recepção, ela não se movimenta, ela fica estagnada, presa ali. Nesse caso, o Abel ele comete um erro, ele olha para os céus e tenta ver a presença divina. Foi um erro que ele cometeu, ele não
ajudou o seu irmão nesse problema. Então, vamos ler aqui os textos. Abel também falha, já que no momento em que o Eterno ascende, no momento em que ele ascende, simbolizando assim, aceitar a sua oferenda, em vez de baixar os olhos em sinal de respeito, ele levanta o olhar para ver a presença divina. Além disso, nossos sábios atribuem a Abel outra falha, mostrar soberba diante do seu irmão quando Hashem aceitou sua oferenda. Isso é o Zorra 69A, o Ney Zorra 69A. Então, veja, o Caim, nesse momento, ele olha e pensa assim, o que a maioria das pessoas, quando se sentem injustiçadas em relação ao céu, isso está no Jonathan Uziel, Bereshit 4:8, a pessoa, ela fica num estado de nervo. Quantas vezes a gente vê pessoas assim, né? Elas saem de si, está vendo? O demônio entra na pessoa, o demônio da raiva. E se a pessoa não tiver, tá vendo? Depois do Caim, ele se torna um baú de techuvá, mas ele entra em raiva total. Ele pode até matar alguém, tirar a vida de alguém, tá vendo? Esse momento é muito complicado. Ele já estava preparado aqui, já estava tudo formatado nele para ele matar, porque ele não conseguia entender por que o irmão tinha duas irmãs, duas almas gêmeas, ele não conseguia entender porque o sacrifício dele não foi não é, aceito, por que o Abel fez aquilo na hora que era para ajudar ele, ensinar ele mais, e ele acaba só pensando nele mesmo. Então, ele fica muito nervoso com isso. Além disso, eles tinham feito algumas combinações ali, não é? Depois eles vão falar, olha, já que eu vou ser lavrador, porque Caim era lavrador da terra, e o Abel era pastor, então todos os animais são meus e a terra é toda sua. Aí depois isso gerou uma confusão, porque o Caim falou, olha, a terra minha é minha, você não pode andar com seus animais sobre a minha terra. Aí o Abel também falou, olha, os animais são meus, também você não vai se alimentar, nem vai vestir as roupas das peles dos animais. E isso gerou mais confusão e mais confusão. Então, eles têm aqui algumas falhas para consertar. As falhas. Ambos. Caim traz oferenda muito simples, ou seja, não se movimenta bem nas questões espirituais. A inveja que ele teve do seu irmão, ele renegou o eterno e o juízo divino, ele achou que ia fazer as coisas e ia ficar por isso mesmo. Ele desejou a mulher do seu próximo, do seu irmão, ele assassinou o seu irmão, Ebel. Ele levanta, né? Aqui já no caso é Ebel, aqui é o que vai acontecer com Ebel. Ele levanta os olhos com falta de respeito à presença divina e orgulhoso e sente soberba diante dos seus irmãos. Do seu irmão, isso foi o que fez ele aqui. Tudo bem, tudo isso é muito bonito, né? Que legal. Só que isso não pode ser traduzido para além das fronteiras da nossa internalidade, do nosso eu, do nosso ser, da nossa alma. Caim não é o outro, Abel não é o outro. E por isso que a gente vai ler agora o Portal das Almas. Pois bem, vamos lá, então. Portal das Reencarnações, parte 3. Na Cabala existe um conceito de semelhança e dissemelhança de forma. A gente já conhece muito bem, aí com a leitura do Shalia Jamilton e do Morés César em relação à formatação da doação e da recepção. É essa forma que está falando aqui. Isso se chama de Hatson, né? Hatson, desejo ou vontade. Então, essa reza existe, inclusive, no Siddur, que Deus nos dê a Hatson para estudar a Torá. Isso porque o formato do tamanho de qualquer forma são determinados pela capacidade e habilidade de receber do receptáculo espiritual. Na sua essência, é determinado pelo tamanho do desejo ou da vontade. Assim, para que dois receptáculos diferentes se unam, ambos têm que alcançar a semelhança de forma. Em outras palavras, eles têm de ser semelhantes em seus desejos. Este é o segredo da união e do amor. Por outro lado, a dissemelhança de forma ocorre quando não há qualquer tipo de semelhança entre os receptáculos e o que eles desejam. Este é o segredo da desunião, da separação e até mesmo do ódio, todos derivados da falta de afinidade. Nossas ações neste mundo são um idioma que pode ser interpretado ou traduzido
né, no mundo espiritual, exatamente como fazemos em diferentes línguas do mundo físico. Estas ações nossas criam certas vibrações que ressoam com outras frequências. Assim, se uma determinada ação de uma pessoa ressoa com a de outra, ambos podem alcançar a afinidade de forma, ou seja, seus desejos são semelhantes. Essa ação pode ser interpretada como um sinal de que a pessoa está se comunicando com o mundo espiritual. Através dessa linguagem, ela pode conscientemente e intencionalmente invocar uma alma específica. A união entre os dois, a alma encarnada e a alma desencarnada, se dá pelo segredo de Ibu. Nesta introdução, o Ari elabora ainda mais sobre os temas da reencarnação, o Ibur e o Ibum, que é diferente. Ibur é uma coisa, Ibum é outra coisa, como nós iremos entender. Adicionando outra circunstância ao Ibur, dizendo que ele pode ocorrer quando ambas as pessoas estão neste mundo. Em relação à reencarnação, o Ari explica o início e as origens deste processo, que relaciona com Adão, em hebraico, né, chamado de Adão em português, e Eva, que em hebraico é chamado como Rava. Vamos falar, então, sobre a encarnação, o Ibu e o Ibum. Com o objetivo de explicar melhor a questão desses três temas, o Ibu acontece durante a vida da pessoa, como já dissemos. Às vezes surge para a pessoa a oportunidade de cumprir um preceito e ela o cumpre como deve ser cumprido. Então, nesse momento, a nefesh de um justo, de uma geração anterior, que fez esse mesmo preceito corretamente, pode se unir à pessoa como um ibu, já que ambos tornaram-se similares com relação a este preceito. Exemplo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Outro sábio chegou nesse nível. Então, o sábio vem e ele pode se encaixar nesse nível e me ajudar a amar mais o próximo. O sábio se aproxima de mim para me ajudar e para ele também cumprir essa missão junto comigo. Ele me dá força para fazer isso. Isso mesmo, a alma de um sábio. Não só isso, mas também é possível que o justo esteja vivo durante a vida da pessoa que fez o preceito. E mesmo assim o Ibu pode acontecer. Veja que bonito. Mesmo que uma pessoa, é possível que o justo, um tzadik, esteja vivo durante a vida da pessoa que fez o preceito. Ela pode se agarrar à alma desse tzadik, desse justo. E mesmo assim o Ibu pode acontecer. Portanto, se uma pessoa cumpre um preceito particular, ou um preceito que é relevante a um justo, que também o cumpriu corretamente, a nefesh do justo pode entrar por ibur na pessoa, mesmo que ambos estejam vivos ao mesmo tempo. Esse aqui é o significado do segredo, né, que eu sempre falo para vocês, o significado secreto do versículo. A nefesh de Jonas se ligou à nefesh de Davi. Vamos ver aqui como que funciona isso no segundo slide. Então, a gente tem aqui, olha, a foto que vai representar bem aquele texto. Tá vendo? Então, aqui, olha, a gente tem um sábio estudando como aluno, né? O aluno, ele pega a alma do sábio, ele consegue tirar da nefesh do sábio para ele ter força para estudar a Torá. Esse sábio, que é um sábio de Torá, ele pega essa essência desse mestre aqui de Torá e ele ajuda ele nas suas mitzvot. Então, por isso que pouquíssimas pessoas entendem o que é um moré, uma morá, uma pessoa de Kabbalah. Eles não entendem isso. Não entendem de forma nenhuma. Por outro lado, o que acontece? Pode acontecer também de vir uma alma e fazer um ibur. Tá vendo? Lembre sempre, ó, ou um ibur do Moré, que está vivo, ou do cabalista que está vivo, ou um ibur de uma alma superior, de um tzadik.
desde o momento que a pessoa esteja cumprindo corretamente uma mitzvot. Tá vendo? Então, isso é muito importante, porque isso não roda nas questões das aulas que geralmente se dão por aí. Ah, mulher, e se eu estou num culto que não é de Torá? Também vai acontecer a mesma coisa. Você vai pegar a alma lá do Rachá, vai cruzar com a sua alma, vão vir almas desencarnadas de outra relação que não tem nada a ver com a Torá e vai ser uma confusão danada. O mesmo pode acontecer. Porque o que a mão direita faz, a esquerda também faz. No caso aqui, ó, é para estudo da Torá e Mitzvot. Continuando. Pois bem, no livro aqui de Jonatas é onde se fala isso. Veja. Vairi, Kikaloto, Ledave, El, Shaul, Venefsh, Ieronatan, Nekesherá, Benefsh, David. Então, veja, aqui foi quando a Nefsh de Jonathan, aquele mais chamado de Ieronatan, e aí que será Benefsh. Está vendo? As duas Nefsh se fundiram. Tanto essa Nefsh, aqui tem a palavra Nefsh, não é? Eu vou dar uma aumentada aqui para a gente poder ver, ó. Num, Fei e Shin. Nefsh. É assim que se escreve. Gematria do 380, 420. E aqui, de novo, eu tenho a palavra Nefsh com a gematria também 420. Lembrando que no hebraico, o Vav, não é? Tá vendo? Ó, ele fala que o Beit aqui representa o E. Ele fica colado aqui na palavra. É lógico que, às vezes, podem mudar a gematria da palavra, porque uma está unida com Vav e outra com Beit. Mas veja, o que a gente tem que entender aqui é que Ionata, que era filho de Shaul, ele tem a sua alma unificada com quem? Com Davi. Ele fala, olha só, papai, Shaul, eu não leva mal, não, mas a Torá de Davi Meller é incrível. Eu vou pegar essa onda na alma desse mestre chamado Davi. E com isso, Davi também era auxiliado por outras almas, etc., porque as almas vêm o quê? Ajudar a pessoa, né, ou o moré, o xalia, as pessoas que estão no grupo, os moréis. Então, a pessoa se apega à alma do moré e ele ganha força, ou se ele tem uma outra coisa que ele não está, uma outra mitzvah que ele não consegue, vem uma alma desde o momento que ele esteja com sinceridade, vai ajudar ele a entender, principalmente, vai ajudar ele a cumprir, vai ajudar ele a fazer outra questão. Então, como se chama isso? Ibur. Está vendo? Ibur. Diferente de book, que é uma coisa ruim, e é diferente de ibum, como a gente vai ver. Tá bom? Então, vamos lá. O texto segue aqui. Como ambos estavam vivos, isso quer dizer que a nefesh do próprio Davi entrou na nefesh de Jona por Ibu. Tá vendo? Então, é a alma do mestre que entra na alma de Jonatas. Não é a alma de Jonatas que entra na alma do mestre. Ele se liga ao seu mestre. E isso tem que se entender muito bem entendido. Com relação ao conceito de encarnações, é preciso explicar algumas coisas mais. Por isso, vamos começar com a discussão de Adão Harishon, o primeiro homem. Ou seja, Adão, para melhor compreender o assunto, adendo aqui que ele coloca, o escritor disse, parece que ao cumprir apenas um preceito do jeito certo, já se pode começar a receber a influência de um ibu. Ou seja, um único mandamento da forma certa, você já começa, isso é um adendo, não está realmente nos textos originais, mas o escritor fala isso. Não sendo necessário para tanto cumprir todos os preceitos. Esse livro aqui foi compilado pelo Raim Vital, mas ele não quis escrever na sua época, ele não se achou meritório, depois o filho dele, se não me falha a memória, tem o nome de Samuel Vital, era Raim Vital, chamava Vital, ele vai escrever aqui esse livro, trazendo tudo que estava escrito, que foi ditado pelo Addison, né? Então, veja, a fonte de todas as almas vem de Adão e Rava, o primeiro homem e a primeira mulher.
Embora apenas Adão seja mencionado, esse termo inclui ambos. O Ari nos ensina que a fonte original de todas as almas tinha uma estrutura no formato de um corpo como o nosso. Este é o corpo espiritual de Adão, que inclui já Eva, dentro dele como uma unidade. Nossos corpos físicos também contêm esses mesmos elementos, uma vez que são uma microestrutura da macroestrutura, que é o corpo de Adão. Obviamente, é desnecessário dizer que os órgãos e tendões do corpo de Adão são puramente espirituais, e são a fonte de todas as almas e centelhas. Quando Adão pecou, seu corpo se desfez, essas partes se tornaram as almas raízes para toda a humanidade. Elas caíram no mundo das trevas, que é esse mundo que a gente está agora, conhecido como Clipote. Veja, então o que acontece? Quando a gente tem a mania de ler a Torá, a gente acha que Adão pecou. Não, veja, aqui a gente tem uma imagem, essa imagem mostra Adão, não é? E todas as almas saindo dele. Que coisa linda, gente. Olha como que isso fica perfeito, né? Então, veja, todas as almas saem de Adão e elas vão caindo aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês, ó. Elas vão caindo aonde? Aqui em Malhut, tá vendo? Elas vão caindo, todas elas, no mundo das clipotes. Que bonito, né? Porque isso incrivelmente muda toda a estrutura do que as pessoas conheciam a Torá. A Torá não tem separação religiosa, porque não tem nem religião, é nesse conceito que eu digo. Ela não tem o sentido de querer separar um único povo como especial nesse planeta. Veja, todas as almas vão sair da onde? De Adão, e vão descer para o nosso mundo. Olha lá, tá vendo? É uma estrutura espiritual. Isso significa o quê? Que eu tenho que pagar os pecados de Adão e Rava. Tá vendo? Olha só. Tudo vai caindo aqui, ó, e desemboca onde? No nosso planeta. Ó. As almas chegam aqui. Elas chegam aqui para quê? Ah, amor, elas chegaram para andar de iate e fazerem cruzeiros no Amazonas, ir para Cancún, ir para não sei aonde, achados arqueológicos, virarem arqueólogos, descobrirem sobre os dinossauros. Não, elas vieram aqui somente para consertar esse erro aqui, ó. Mas elas não compreendem. Elas não compreendem, nós não compreendemos isso. Nós chegamos, o corpo toma conta de tudo, tá vendo? Só que tem um problemão aí que vai acontecer, né? Então a gente viu aqui, ó, Adão é a soma de todas as almas que vão descer nesse mundo para fazer correção. Veja, é o que. Quem falou isso? É o Moré André? Não, Arisa, o maior rabino de todos os tempos. Tá vendo? Então, Arisa fala isso. Ó. Eles caíram aqui no meio das clipotes do desejo da recepção, ganharam um corpo. Assim, todas as almas encarnadas da humanidade têm a missão comum, é preciso prestar muita atenção, ó, comum, de corrigir os danos causados a ela por esse pecado, lá de trás. Porque você há de convir que o próprio corpo humano, né, ele é um corpo que ele tem toda uma essência do macrocosmo dentro dele. Temos células. Imagine, as nossas células fazem parte do nosso corpo. Até em cada 3 meses, nós trocamos essas células. Todas morrem e novas células vão surgir. Olha que coisa bonita, não é? Então, o que acontece com isso, gente? O que está explicando? Olha, vocês são seres formados de células. Você já parou para pensar que o corpo é 72% de água? Aí, quer dizer, se é 72% de água, quanto sobra para 100%? 28, que é exatamente as 28 letras que inicia Bereshit, não é? Então, olha que legal. Então, nós somos um ser composto, não é? E que temos toda a estrutura do universo. Né? Tem fogo, água e todos os... toda a tabela ali, quase toda a tabela química, né? Lógico que não, né? Mas, enfim, então um homem ele tem todo o sistema interno, tudo que existe na natureza existe no homem. Né? A minha forma aqui simples de explicar para vocês, tá, gente? Isso aí pode ir muito mais,
Enfim, mas quem desejar melhor entendimento, procure por mais informações, ok? Então, veja, mas aqui, o que nós viemos fazer? Todos nós viemos com a missão comum. Não existe essa missão, não é diferente para ninguém da humanidade. É para todos. Pelo amor de Deus, a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Fala, não, olha, você foi enganado. A missão é para todos, não é só para você, não é só para mim, não é para aquele. Você não tem que ser bilinoa nada, estão te enganando. Isso não tem nada a ver com a Torá, tá vendo? Porque a gente vai ter que consertar os danos causados por esse pecado que nós fizemos. Se a gente fez esse pecado, quem nós éramos? Parte do corpo de Adão. Como o corpo de Adão lá em Caim foi o quê? Dividido. Nós não aguentaríamos pagar todos os pecados, todos os sofrimentos. Por isso que a cada geração o ser humano foi se desenvolvendo na explosão demográfica, ou seja, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas e o planeta já não suporta mais, por causa do nosso desejo de recepção. O planeta, se você olhar, existe muitos locais inóspitos, mas os grandes aglomerados, as grandes capitais, metrópoles, elas fazem um estrago fora do comum, com poluição, etc. Tudo por conta do desejo de receber. Tudo está ligado ao desejo da recepção. Continuando aqui. Quanto mais, veja, preste atenção aqui, mais alta estava a alma na estatura do corpo de Adão, porque quanto mais alto era, mais profundo ela caiu nas clipotes. Exatamente. Imagine aí o corpo de Adão, que ele está aqui, não é? O corpo de Adão. E aí, imagina só, se ele cai, o que acontece? É aquele segredo da árvore invertida. Ó, ele fica de cabeça para baixo. Se ele caiu, significa o quê? Que quem estava lá em Keter ficou mais abaixo ainda. Olha que conclusão. Está vendo a árvore sefirótica aqui? A questão do corpo ali é uma metáfora, né? Ó, a cabeça, a árvore ficou de cabeça para baixo. Ó. Foi uma loucura total. É aí que surgiu a árvore das clipotes. Tá vendo? Essas almas ficaram de cabeça para baixo. Por isso que o Alisson está falando aqui. Olha, quanto mais alta estava a alma na estrutura do corpo de Adão, mais profunda ela caiu nas clipotes, porque ela mergulhou de cabeça dentro das clipotes. Porque a altura de uma alma indica a grandeza do seu desejo de receber, porque é isso que são as clipotes também. Portanto, quanto maior o desejo, maior o pecado. O pecado de Adão não foi um único pecado que afetou as almas. Eles afetaram, por isso que a gente está vendo aqui, Caim, que a gente estava falando de Caim e Abel. Eles adicionaram algo ao pecado original, fazendo com que as almas caíssem mais ainda no fundo da escuridão. Com isso, aprendemos que os pecados que são cometidos por almas reencarnadas, veja só, pioram a sua situação. Que coisa, hein? Vamos ler. Com isso, nós aprendemos que pecados que são cometidos por almas reencarnadas pioram a sua situação. Se elas não aprendem o Zohar, como é que elas vão saber? Né? Saiba que quando Adão pecou, ele maculou todas as centelhas de almas, né? De sua alma. Ó, ele maculou a nefesh de todos nós, ele maculou todo o nosso rua, porque nós fazíamos parte, e a Neshama. Exatamente por quê, gente? Porque é isso que a árvore é. A árvore é o corpo aqui, representa o corpo de Adão. Então, ele representa Yeridá, Rayá, Neshama. Então, veja, daqui ele começa a danar. Neshama, Rua, né, e Nefesh aqui abaixo. Então, todos esses 3 níveis, eles danaram, tá vendo? Todos eles foram danados, caíram de cabeça para baixo. Isso ocorreu, pelo que é sabido, que o corpo de uma pessoa é composto de muitas centelhas. Eles são divididos em 248 órgãos, 248 mandamentos positivos da Torá, e 365 tendões, 365 mandamentos negativos da Torá. Os positivos está lá, farás isso, e o negativo não farás isso ou aquilo. Enfim,
e, consequentemente, há diversas centelhas da cabeça. Ó, lá na cabeça, no Keter, vão ter muitas centelhas. Lá em Enai, nos olhos de Rohemá, vai ter muitos, né? Em Ozen, também ali na parte do nariz, da orelha, todas elas caíram, tá vendo? Em cada um dos órgãos, o pé, toda a barriga, o joelho, todo o corpo. O mesmo se aplica àquela nefesh de Adão. Isso é o que o Midrash da Arrumar, o Midrash Rabá, trata da porção semanal de Nassau. Explicam sobre o versículo onde estava quando construiu a fundação da terra. Isso ensina que depois do pecado de Adão ficou como uma matéria inerte, tá vendo? E com uma culpa sobre a sua cabeça. Em hebraico, aqui a palavra é golem, sem vida ou sem consciência. O significado literal refere-se à matéria-prima bruta da qual Adão foi criado. Pois bem, o que foi criado foi um corpo, né, para o Adão. Né? E o que acontece aqui, gente? A gente tem uma questão séria a resolver. Quem aí nunca ouviu falar do Golem? Olha aí o nosso Golem, bem bonito, né? Tá aí, ó. Ele é um Golem bem bonito. Deixa eu tentar retrair aqui, ó. Essa faixa de opção está atrapalhando aqui a gente. Agora que eu fui perceber isso. Aí a gente não consegue ver tudo direitinho. Então, veja, o Golem que está aqui, olha, ele é um golem, tá vendo? E essa coisa de golem, enquanto eu já ouvi as pessoas querendo fazer um golem, fazer um boneco, botar um nomezinho lá dentro do boneco, porque não sei quem lá na Idade Média fez um golem. Não é nada, absolutamente nada disso, gente. É por isso que a gente está fazendo, vindo aqui, ó. Golem, ele tem a palavra Gimel Lamed Men. Gimel Lamed Men. Gimel tem número 3, vale 3. Lamed vale 30 e o Men 40, 73. 73 é a palavra Rohimá, tá vendo? A palavra Rohimá. Então, essa palavra Rohimá, ela é a palavra para essa sefirá aqui, ó, Rohimá. Não de cabeça para baixo, né? Mas essa aqui, ó. Ah, no caso ali do Golem, porque todo mundo perdeu a vida, ela significa Rohimá, que tem gematria 73. 73, que também ao contrário é 37, não é? Os dois somando 3 mais 7 vai dar 10. Na verdade, é a parte inicial da Torá. Veja, eu pego 37 vezes 73, eu vou ter aqui igual a 2.701, ou seja, 27 letras hebraicas, agora contando com 37 vezes 73, né? Contando com as letras sofites, perdão, e mais um eterno, mais um Deus. Ao contrário, eu tenho 10, se eu vim agora de trás para frente, olha, eu tenho 10 sefirotes mais 72 nomes dos anjos construídos aqui, que são, na verdade, isso constrói uma pirâmide, aquela pirâmide, né, que a gente faz a estrela de Davi, com base 73 e a parte do meio é 37, ou seja, um meio. E aí eu tenho 2.701, que exatamente a gente vai conferir aqui para vocês poderem ver isso de melhor forma. Vamos pegar aqui, ó, Bereshit 2.701, 2.701. Vamos pegar aqui o versículo, vamos copiá-lo e vamos pular aqui. Existe um programinha chamado Torah Calc. Esse programa é muito bom. Ele vai te trazer várias gematrias aqui para você facilitar o teu trabalho gemátrico. É muito bom, que aí você já tem muita habilidade a 2.701, tá vendo? Então, é exatamente a soma do primeiro versículo da Torá. Além disso, a gente sabe que o numeral 37 é a 12º número primo, e o 73 é o 21º número primo, o que vai gerar exatamente, imagine, some 12 mais 21 vai dar 33, que é exatamente o início aqui da palavra golem, gal. Perceba, então,
que eu tenho a palavra que vai formar a palavra Gilgul, não é que é o livro que a gente está lendo, é Roda das Almas, mas em hebraico se chama Gilgul Neshama. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Eles interromperam, aqui o Golem que foi morto, eles interromperam a vida para vir aqui para Rorimar, porque a vida espiritual para essas mutações, perdão, essas reencarnações, elas têm que vir dos mundos superiores. Então, ela começa no mundo, não é, lá de cima, e desse mundo ela vem descendo no nosso mundo. Olha que legal. Pelo Yud, né? O Yud liga aqui. Aqui acima está Adão, como a gente já viu, Adão Kadmon. É diferente de Adão Harishon, mas isso é um assunto para outra aula. Vem descendo tudo em fluxo divino para quê? Para que esse influxo divino traz? Não, para mim ser feliz eu tenho que ir para Hollywood. Não, para trazer as almas que estão reencarnando até hoje para quê? Para consertar, mas ninguém está consertando porcaria nenhuma. Sabe o que as pessoas estão interessadas hoje? Moré, eu quero ser curado. Moré, eu estou cansado de cuidar do meu pai. Moré, eu estou cansado disso. Moré, eu tenho que não sei o quê. Ai, Moré, eu preciso de dinheiro, eu não aguento mais. Tudo isso é ego. É lógico que nós temos necessidade, mas a verdadeira necessidade é saber que existe um projeto divino e que existe um tikkun, como a gente viu. Veja, a alma que não reencarnou e não cumpriu a sua missão, nessa vida fica mais difícil. Imagina na próxima vida. Meu irmão e minha irmã, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Até quando nós vamos ficar infantilizados quanto a essas questões? Porque, às vezes, eu tenho alunos jovens também, né? Os alunos jovens eu até entendo, né? Poxa, é mais complicado, mas, uau, a gente tem que parar para pensar. Eu sei que não é todos, eu não estou falando para todos, eu estou falando para mim, eu estou falando, uau, que coisa incrível, né? Mas veja, Golem não é um bonequinho, como as pessoas imaginam, é Rorimar. Se você soma aqui Rorimar através da sua representação ali ordinal, então você vai ter 8 mais 11 mais 14, né, 14ª letra, mais rei, que é a 15ª. Você vai ter 78 ali, tá vendo? Exatamente que vai dar o numeral 15. Então, veja, é muito bonito, porque 7 mais 8, 15. Ou Zain mais Rete, que é um mês de Sivan, que a Torá foi entregue, mas a letra Rete, onde teve a questão do pecado ali, do bezerro de ouro. A Torá foi entregue. Prestem atenção nisso. A Torá é um livro de retificação. Está vendo o nosso golem aqui, ó? Vai sumir. Não existe nada disso no sentido que as pessoas falam. O Golem, ele desapareceu, tá vendo? Olha que legal, o Golem, ele sumiu da cabeça de vocês. Tirem isso não existe. Fala, não, eu aprendi com o Morelli, fez lá as gematrias, ó, gematria 73. Não vem com essa história de querer montar bonequinho, isso não existe. Pois bem, vamos continuar aqui, gente. Está muito legal essa aula. O seu Rua também estava dessa maneira, tá vendo? Então, ele fala aqui, ó, a matéria-prima bruta da qual Adão foi criado. O seu Rua, que é a parte, né, ali de Malhut, de Zerampim, e tem o Rua ainda abaixo, que é o Rua desse mundo, onde todo mundo está desconectado da Torá. O Rua também estava dessa maneira, bem como sua Neshama. Está vendo? Não só o Rua, que é o mundo de Malhut, mas também a Neshama lá de Biná, do mundo de Beriá. Quando ele pecou, no entanto, ele maculou a maioria, não todas, das centelhas de sua Nefesh, tá vendo? Ele maculou tudo, do seu Rua e da sua Neshama, fazendo com que elas ficassem imersas aqui nessas clipotes desse mundo. Esse é o segredo que está escrito no Sefer Hatkunim, na introdução sobre o versículo.
como um pássaro que peregrina deixando seu ninho. Quando a Sheriná ficou exilada entre as clipotes, tá vendo? Ela está exilada. Os justos aceitaram a diáspora, vim para cá e foram atrás dela, vagando de um local para o outro a fim de poderem ficar juntos a Sheriná. O local, é lógico que é metafórico, que isso tem a ver em vagar espiritualmente, estudando a Torá e os segredos da Torá. O local ao qual as centelhas foram exiladas no mundo, das clipotes, é definido de acordo com o aspecto de onde elas vieram. Se elas vieram da cabeça, né? Preste atenção, as centelhas somos nós. Depende de onde elas vieram. Se elas vieram da cabeça, elas se exilaram para a cabeça da clipote. Mais fundo ainda. Mais desejo de recepção. Se vieram dos olhos, Enai, elas foram para os olhos da clipote. Esse é o segredo da ideia do exílio das almas. Elas estão bem enterradas nas clipotes. E que se menciona lá em seguida, Caim e Evel, filhos de Adão, cometeram seu próprio pecado, além daquele que seu pai havia cometido também. Lógico que Caim e Abel é a soma de todas as nossas almas. Então, veja. Então, eles intensificaram esse pecado. Eles cometeram o próprio pecado, além daquilo que o pai já havia cometido, e assim fizeram com que suas centelhas também se imergissem nas clipotes. No entanto, a cada geração, algumas dessas centelhas encarnam. Veja, preste atenção, não são todas. No entanto, em cada geração, algumas dessas centelhas encarnam no mundo para serem corrigidas. A alma de uma geração pode vir das centelhas da cabeça, ou dos olhos, etc. Algumas reencarnam para serem corrigidas, mas não são cuidadosas, está vendo? E pecam, não guardam a Torá. Então, né? A centelha que faz isso se afunda, quem peca, a centelha que faz isso se afunda ainda mais nas clipotes, com todas as centelhas que deveriam e dependem dela. Não só ela afunda ela e todas as outras centelhas, como a gente vai entender. E este é o caso do intermediário, que inclui e se relaciona tanto com a reencarnação, agora como o Ibu. Isso é porque todas as centelhas da Nefesh, o primeiro nível de Malhut, mesmo aquelas já corrigidas, voltam em uma encarnação completa desde o momento do nascimento. Então, toda a Nefesh volta, junto com a centelha individual que foi danificada. Aquela centelha individual volta, né? Que foi danificada, volta com a nova. Elas não se separam até o dia da morte, são casadas. Por isso que lá na Torá fala, olha, quando um homem tiver uma virgem, pagar o dote, acho que é 50 ou 100 shekel, pela uma esposa virgem, ele não poderá separar daquela virgem, porque é o corpo e a alma. Não tem, só na morte se separa. Não tem como você se separar da sua alma. Isto é assim porque a elevação dos diferentes níveis da Nefesh, a saber, Nitzot, centelhas, depende uma das outras. Então, uma vai depender da outra. Por isso que todas elas têm que reencarnar juntas, desde o começo até o fim da vida de uma pessoa. No entanto, a reencarnação dessas centelhas corrigidas é chamada de Ibu, ou seja, as centelhas corrigidas. Já que elas não compartilham o pecado do corpo. Elas não compartilham, olha que bonito. Apenas os méritos, tá vendo? Elas não vão pegar os erros do corpo, mas os méritos. Elas se assemelham a Nefashot dos justos, que já morreram e vieram como Ibu, ou seja, eles se apegam a uma pessoa, eles não podem ser danificados pelos nossos erros durante a vida de uma pessoa. E não desde o dia do nascimento. Tá vendo? Não nasceu com a pessoa. Portanto, uma centelha que não foi corrigida de maneira alguma, com o cumprimento de um preceito, que
e são relacionados, ou que não foi corrigida por cometer uma transgressão daquelas que impedem a ressurreição dos mortos, deve reencarnar em um segundo corpo. Ela deve reencarnar de novo, que vai ser denominado por aquela centelha. O nome indica a identidade daquela centelha, adquirida por seus méritos ou por suas transgressões. Então, veja, tudo que nós recebemos aqui, nessa vida, ou foi por méritos de outra vida, ou foi por transgressões cometidas. Mas, junto a ela, as centelhas que alcançaram a correção através do cumprimento de preceitos, mas que também foram maculadas pela transgressão de pecados leves, virão como o Ibu no tipo mencionado anteriormente. Mesmo que isso seja uma encarnação, mesmo que seja. Em contraste a isso, as centelhas que não foram maculadas por pecados, depois de terem sido corrigidas pelo cumprimento dos preceitos, não voltam mais a esse mundo, a não ser que seja por Ibu, durante a vida de uma pessoa que quer cumprir um mandamento, ela vem ajudar. E mesmo isso, só se houver mérito, quer dizer, ninguém vai ver tzadik se não tiver mérito. Pessoas que vivem reclamando, vivem falando de tudo que é ruim da vida, que não tem tudo que a pessoa pode falar, ela fala. Como é que ela vai ver um tzadik se ela não tem mérito, se ela não estuda a Torá? Fica difícil. Ou seja, o que nós aprendemos foi que quando uma nefesh reencarna neste mundo, a principal razão da encarnação é por causa daquela parte específica que é danificada. Ela veio por isso. E é associada com aquele corpo, que também vai ter ali, não é, a formatação correta para essa danificação e para consertar essa parte que foi danificada. A outra parte da nefesh, anteriormente corrigida em outros corpos, só entram aqui nesse corpo com o aspecto de Ibu. Eles não voltam mais para fazer parte da época que nós nascemos, mas eles vêm como Ibu, vêm como fragmentos. Sendo assim, quando a parte que está associada a esse corpo faz um preceito neste mundo, as outras partes da nefesh, que estão ali por Ibu, tá vendo? Recebem uma porção deste preceito, já que elas ajudaram na realização daquilo, como explicamos antes, quando falamos do Ibu do justo. O justo também recebe, não é, um pouco, luz desses mandamentos que nós cumprimos. Por outro lado, se essa parte particular da nefesh pecar, as outras partes não vão sofrer a punição decorrente das transgressões, ou seja, as que chegam por Ibu não vão sofrer, elas já estão puras, salvas, já que essas partes só vêm para ajudá-lo a fazer o bem e não o mal. Veja, se essas partes só vêm te ajudar a fazer o bem, então quem é que vem fazer o mal? Né? Portanto, quando uma pessoa nasce numa reencarnação, a nefesh, com todas as suas partes, reencarna. No entanto, a essência da encarnação se dá só com as partes específicas que pecaram no corpo anterior. As outras não vêm para ser danificado. O que agora eles retornam para corrigir. Veja, tudo o que você está fazendo aqui agora é para corrigir esses erros da vida passada. E aí, o que nós fazemos? Vivemos o tempo todo reclamando das correções do Boré. Algumas são complicadas, mas são correções. Veja só. Essa é a parte que associa o corpo e a recompensa e a punição se aplicam a ela. No entanto, o resto das partes da nefesh só toma parte na recompensa e não na punição. Acho que não estão, né? Totalmente, só vieram por Ibu. Então, como a nefesh em sua totalidade sofre e recebe os castigos do corpo atual, sem considerar que já foi sofrido pelas outras centelhas em corpos anteriores, é como se ela também sofrerá a dor da morte e do que vem após a morte, ou seja, todos nós passaremos por isso, e pelos 7 castigos do túmulo. Então, após seus pecados anteriores, eles são expiados após isso. As virtudes das mitzvot são contadas nesse momento. Ajudam a seguir em frente.
Agora preste atenção, a dor, aquela que nós queremos não ter, e o sofrimento que nós não queremos ter, queremos expelir, espiam as transgressões. Vamos ler de novo. Ó. As mitzvot são contadas, elas ajudam. Elas ajudam a seguir em frente. A dor que nós sentimos e o sofrimento espiam as transgressões. Se nós pudéssemos, com nossa varinha mágica, nossas mãos poderosas, nós tiramos o sofrimento de todo mundo, que acabaria com Chico Nis. Amanhã o mundo estaria exterminado, não teria mais ticum para nenhuma alma, ninguém avançaria mais em nada e acabou-se tudo. Destruiríamos o mundo. Seria como, imagine, amanhã todo mundo, por bondade aos animais, não vamos comer mais carne de boi, né? Vamos, o bichinho, tadinho. Eles acabariam com todos os criadores de boi no mundo, matariam milhões, que ninguém ia ficar alimentando milhões e milhões, ou sei lá, milhões e milhões de cabeças de gado. Amanhã eles chegariam para eles matar o bicho, é fácil, davam um tiro na cabeça de cada um, mandavam o pessoal recolher, e não ia sobrar quase boi nesse mundo. A mesma coisa com os porcos, outros animais. Eles só produzem e mantêm esses bichos vivos em longa escala porque eles vão tirar dele ali a carne. Então, de uma certa forma, é melhor que seja assim, para que não esteja o extermínio. Seria a mesma coisa se a gente acabasse com o sofrimento, não teria mais ticum, ninguém, mesmo tendo sofrimento, as pessoas são difíceis de abrir os olhos. Preste atenção nisso. Quando você for reclamar, eles espiam o quê? Eles espiam, gente, as transgressões. Veja, são espiados aqui, ó, pelas transgressões. As transgressões as transgressões não contaminam ou anulam os méritos. Os méritos são separados. Mais do que isso, através dos preceitos das encarnações anteriores e da encarnação presente, na qual ela tem parte, como dissemos, a correção da nefesh, ela consegue se completar. No entanto, se ela tivesse parte do pecado cometido por essa centelha, também jamais poderia haver correção para a nefesh. Então, veja, vamos ler de novo. Mais do que isso, através dos preceitos das encarnações anteriores e da encarnação presente, na qual ela tem parte, como dissemos, a correção da nefesh consegue se completar. Está vendo? Consegue, ela consegue. No entanto, se ela tiver parte nos pecados cometidos por essa centelha, também jamais poderá haver correção para a nefesh, independentemente de quantas encarnações existissem. Não seria possível. Isso porque uma pessoa sempre peca, ela sempre vai pecar. Quer dizer, se aquelas fagulhas que já foram corrigidas descessem também, fossem contaminadas, não teria mais jeito. E ela ia adicionar pecados em cima das suas transgressões anteriores. Ou seja, olha que coisa séria. De outras reencarnações. Numa progressão sem fim. Isso é que muda o aspecto do Tikkun para o karma. O karma define que você nasceu com karma, você não pode mudar. O Tikkun não, você pode progredir, você pode ter reencarnação, como a gente está vendo aqui, inclusive em vida, porque as centelhas vão descendo, o tzadik desce, tudo vai ser para sua correção. Veja que coisa bonita. Mas, como outras partes da nefesh, não compartilham a responsabilidade pelo mal dessa centelha particular, só pelo mérito. O resultado é que os pecados podem ser expiados e impedidos de aumentar, ou seja, os méritos sobem para essas almas, para essas figuras. Se não for pelas mitzvot, será então pelo sofrimento. Aí a pessoa escolhe. O mundo escolhe. Por isso que há tanto sofrimento. Ou é pelas mitzvot, da doação, ou pelo sofrimento. E pela dor. Não tem jeito. Que a pessoa sofre ao longo de suas vidas. E, nesse caso, a angústia que a pessoa sente durante a reencarnação se torna uma forma de purificação e mérito. Ou ela vai pela Torá, pela Kabbalah, e vai tentando aos poucos mudar todo esse processo, ou ela vai pela dor. Não tem jeito, mas todo mundo vai.
Então, os méritos sempre são adicionados a cada encarnação de cada centelha. Por meio disso, pode haver um final para o ciclo das encarnações e de correções da nefesh. Entenda bem isso. Desse modo, a nefesh vai atingindo a completude em todas as suas centelhas através das reencarnações, até que a completude é atingida para todas as centelhas, da cabeça da nefesh até a perna. Todos, ninguém vai poder ficar para trás. Então, as pernas do Mashiach crescem. Microfone, por favor. Então, como está dito no Zohar, mas com relação ao Ibum não é assim. Então, veja, com o Ibum não é assim. Então, a gente falou de Nefesh, falamos de Bu, e da próxima vez, quando eu voltar, a gente vai falar de Ibum, para não confundir a cabeça de vocês.